Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo número 1, para nossa reflexão. Atos, capítulo número 1. Durante a manhã nós vimos aqui várias vezes, sendo tocado no tema de testemunhas, de pregação, de envolvimento da igreja. E eu quero agora refletir sobre o capítulo 1, versículo número 8, que fala de um tema já bem conhecido para nós, e nós vamos estudar de forma um pouquinho mais ampla e aplicá-lo para nossa vivência prática, o que está em Atos capítulo 1, versículo número 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que me chama a atenção na palavra de Deus é que o grande desejo dele é que essa palavra avance, que essa palavra alcance até os confins da terra, e o que Deus faz é usar o ser humano, eu e você. E quando nós olhamos para a experiência do livro de Atos, nós vemos assim de maneira muito clara o que o livro diz dessa maneira, desse processo que Deus usa. Eu estou agora passando a mesma experiência do Arilton, viu? Estou tentando aqui avançar, mas não avança. Se puder me ajudar aí, por favor. Ok, nós acabamos de ler então, capítulo 1, versículo número 8. E aí a gente vê Cristo, a Bíblia dizendo: olha, vocês serão minhas testemunhas. A pergunta é: o que é testemunhar? Esse livro que você está vendo aqui no fundo é um clássico da literatura quando se fala de missão. E o autor diz exatamente assim, que testemunhar é o mesmo que martiria. É a pessoa que está tão comprometida, em um nível tão elevado de comprometimento, de dedicação e de vida, que ela entrega tudo o que ela é, ela entrega tudo o que possui, ela entrega seus talentos, ela entrega seus recursos, ela entrega suas lágrimas, ela entrega sua transpiração, o seu suor, mas também ela é capaz de entregar sua própria vida. Quando nós vamos para o livro de Atos, por exemplo, nós vamos perceber o seguinte, que no capítulo número 4, a igreja estava sendo impedida de pregar. E o que o inimigo fez para que a igreja não pregasse? A perseguição no capítulo número 4. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 4, e você vai ver isso comigo. Em Atos capítulo número 4, você vai ver, em primeiro lugar, a igreja sendo perseguida. Pedro e João são presos. Por quê? Para que a pregação não avance. Depois você vai para Atos capítulo número 5, e lá nós encontramos o segundo problema. Qual é o problema? A hipocrisia de Ananias e Safira. Para quê? Para que a igreja não pregue, para que a igreja não avance, para que haja descredibilidade na igreja. Depois você vai para o capítulo número 6, e lá nós vemos as viúvas reclamando, helenistas, das judias, que elas não estavam recebendo ajuda, não estavam recebendo alimento. E aquilo poderia complicar a igreja em sua pregação, porque a igreja poderia estar fazendo algo bom, mas que não estava dirigido para a missão da igreja. Então notem só, no capítulo número 4 você vê a perseguição para que a igreja não avance. No capítulo número 5 você vê a hipocrisia de Ananias e Safiras para que a igreja não avance. E no capítulo número 6, você vê a distração para que a igreja não avance. Mas a igreja avançou. Agora, vamos juntos aqui comigo, por favor. Adiante, por gentileza. Você vai perceber que, apesar disso, a igreja, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sofrendo injúria, mesmo sendo morta, com esse altíssimo grau de comprometimento, a igreja não parava de pregar. A pregação continua, porque Jesus Cristo disse que seria Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora, perceba aqui comigo, você vai perceber que há um texto na Bíblia que nos chama demais a atenção, que é uma frase muito comum. Ao sinal aqui, por favor, avance comigo, por gentileza. Você vai perceber o seguinte, que a igreja, ela está, mesmo em meio a tanta perseguição, os membros batem no peito e dizem o seguinte: olha, não importa o que aconteça, nós somos testemunhas.
Quantas vezes aparece no livro de Atos essa frase? Nós somos testemunhas. Pelo menos 4 vezes. Agora você vai achar interessante que tem um contexto. Todas as vezes que aparece, nós somos testemunhas, há um motivo, há uma razão que impulsionava a igreja. Aí você pergunta, que motivo é esse? O que impulsionava a igreja? O que impulsionava a igreja? Era uma coisa. O que? Era o que, igreja? Era o que? A ressurreição de Cristo. Aquele povo, há 2000 anos atrás, que dizia o seguinte: olha, aconteça o que acontecer, ainda que venha perseguição, pressão, morte, sangue, nós não vamos deixar de falar. Por quê? Porque nós cremos que Ele está vivo. Nós cremos que Ele está no nosso meio. Nós cremos que Ele vai voltar. Obrigado, viu? Nós cremos que Ele vai voltar. Então isso era o que impulsionava a igreja. Quero dizer uma coisa. Quando nós falamos de oração, quando nós falamos de estudo bíblico, e quando nós falamos de testemunho, nós estamos dizendo que nós cremos em um Deus vivo. Vivo. Lutero diz assim: nós deveríamos pregar como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e chegasse amanhã. Dar estudos bíblicos é ter certeza de que Cristo está vivo. Vivo para restaurar vidas, vivo para restaurar casamento, vivo para curar, vivo para trazer esperança, vivo para trazer cura. Nós cremos que Cristo vive e Ele está aqui entre nós agora. Por isso nós saímos, por isso nós comunicamos. Nós não pregamos um Cristo morto. Nós não pregamos um Cristo de UTI, um Cristo incapaz. Nós falamos, irmãos, e as coisas saem da nossa boca e do nosso coração, com certeza, porque já sabemos o que Ele fez na nossa vida. Ele vive, e Ele vai voltar. Essa convicção dessa igreja era tão grande, que em Atos, capítulo número 1, e nos versículos de 1 até o 8:5, eles pregam em Jerusalém, depois vão para a Judéia, depois o evangelho em Roma, de Atos 13 até o Atos 28. Pergunta: o que nós podemos então ter, para sermos uma igreja cada vez mais missionária, que tem seu DNA, o compromisso com a missão? Eu vou aqui enumerar 3 coisas. Primeiro, a igreja ela deve ser íntegra em quê? Vamos lá, íntegra em quê? Em sua mensagem. Ponto 1. Ponto número 2, a igreja ela deve ser relevante em quê? Em suas ações, ou seja, a igreja não faz nada sem propósito. E em terceiro lugar, a igreja ela deve ser autêntica em seu testemunho. Está fácil agora? Primeiro, íntegra em sua mensagem, intencional em suas ações e autêntica em seu testemunho. Pergunta: o que é ser íntegra em sua mensagem? Amigos, todas as vezes que a igreja abre suas portas e que nós temos louvor e pregação, a igreja deve ter em mente que cultos é sim para adorar a Deus, mas culto é para edificar os de dentro e alcançar os de fora. Todas as vezes que nós abrimos nossas igrejas, quarta, sábado e domingo, nós temos 2 preocupações: edificar os de dentro e alcançar os de fora. Pensando assim, o que é uma mensagem íntegra? Íntegra em sua mensagem é uma igreja que prega a palavra de Deus. Amigos queridos, eu quero aqui fazer um apelo. Se você é pregador, deixe a Bíblia falar. Pregador não gera conteúdo, o conteúdo já está pronto, ele apenas transmite o conteúdo. Prega a palavra, não tem nenhum problema de contar uma história, de contar uma experiência, de usar imagens, mas em nome de Jesus, prega a palavra. O que muda as pessoas é a palavra aberta. E nós temos que ser bastante sensíveis, que abriu Bíblia, é a Bíblia que tem que falar, é a Bíblia que tem que comunicar, é a Bíblia que tem que transformar. Segunda coisa, a mensagem ela precisa ser o quê? Cristocêntrica, porque quanto mais nós formos fiéis ao texto, mais cristocêntricos serão nossos sermões. Por quê? Porque a Bíblia diz que as Escrituras testificam a respeito de Cristo.
E o outro detalhe, uma mensagem que fale as necessidades contemporâneas do homem moderno. Aí você pergunta, que necessidades são essas, pastor? É mais ou menos assim, olha, no mundo atual hoje, é esse nível de pessoas que você vai encontrar na igreja. Uma mentalidade de consumo de WhatsApp, de mensagens diretas, claras, objetivas. Segundo, de série como, por exemplo, Netflix, como uma literatura que procura razão, objetivo, prazer. E quando você olha também para a sociabilidade, para a interatividade, as pessoas elas querem ouvir, mas também querem participar. Aí vem um detalhe, amigos, a gente não pode fazer culto só preocupado com os de dentro, tem que ser com os de dentro e com os de fora. Quando você faz uma liturgia em que a pessoa fica em pé, depois se ajoelha, em pé e se ajoelha, depois você vai dar mensagens, anúncios, 15 minutos de anúncios, 20 minutos de anúncios, isso atrai? Isso atrai? Mensagens extremamente longas, cansativas, isso atrai? Linguajar, vocabulário só nosso, só interno, isso atrai? Nós temos que pensar nos padrões de consumo, de comunicação do homem moderno. E eles querem as coisas claras, objetivas, diretas, contextualizadas e relevantes para as suas necessidades. Está claro isso, amigos? Vamos avançar. Olha o que Ellen G. White diz sobre Paulo, o grande pregador. Variava sua maneira de trabalhar, adaptando sua mensagem às circunstâncias em que se achava. Depois de paciente trabalho, ele tinha grande medida de êxito. O obreiro de Deus deve estudar cuidadosamente os melhores métodos. Como é que funciona a mente de hoje? Como é que as pessoas estão consumindo informação hoje? Eu devo conhecer. Eu não estou falando aqui de conteúdo, eu estou falando aqui de método, de como eu vou levar esse conteúdo para as pessoas. E diz mais, ela informa, diz o seguinte, descobrir-se-ão meios que possam alcançar os corações. Alguns métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram postos em prática no passado, mas ninguém, por causa disto, feche o caminho pela crítica. Segundo ponto, uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? Igreja relevante, irmãos, é uma igreja em que ela não pode estar aberta. Eu vou dizer algo aqui que talvez você possa achar diferente, mas a igreja, ela não pode estar aberta só para culto. Posso repetir? A igreja não pode estar só aberta para culto. A igreja ela tem que ser aberta para treinamento, para capacitação, para o ensino e através disso alcançar pessoas para Jesus Cristo. Você sabe quanto é que se gasta para fazer uma sala para as crianças ou uma sala de jovens? 30 mil, 40 mil, 50 mil. Aí você pergunta, quanto tempo essa sala vai ser usada durante a semana? 4 horas em um sábado. Aí eu diria o seguinte, as salas nossas deveriam ser multiusos. Estou falando sala das docas, sala de jovens, sala para as crianças. Deveria ter mais de uma utilidade. Qual é a utilidade? Pensar nos de fora. Muitas vezes nossas salas estão lá, está tudo organizadinho, porque a nossa mentalidade foi, eu vou fazer aqui uma igreja para os membros. A gente tem que pensar numa igreja para os de dentro e também para os de fora. Quero dizer uma coisa para vocês. A minha mãe foi alfabetizada na igreja e hoje ela é membro dessa igreja. Eu visitei no interior do Pernambuco uma igreja de 120 membros. Sabe quantos médicos tinha nessa igreja? 5 médicos. E eu disse para eles, vocês deveriam estar atendendo gente aqui durante a semana, porque se vocês fizerem isso, no dia que vocês fizerem a Semana Santa, o resultado vai ser diferente. A igreja, ela precisa pensar, até mesmo em suas salas, tem multiplicidade de uso. Ellen G. White diz que, pensando nisso, nessa igreja missionária de múltiplas atividades e talentos e dons, ela fala sobre mim e você que é pastor. Ela diz que o ministro dedique mais do seu tempo a educar do que a pregar. E a maior ajuda que pode ser dada ao nosso povo é ensiná-los a trabalhar para Deus. Bem, o que é uma igreja relevante? O que é uma igreja que faz a diferença? Se a minha igreja, ainda que ela seja simples e pobre, ela está numa comunidade e ela atende aquela comunidade, ela já é um centro de influência. A gente não pode achar que centro de influência na igreja adventista é centro de influência para lugares elitizados. Não, de primeira classe, não. Aonde a igreja está, se ela faz diferença, então ela é um centro de influência. Toda igreja
deveria então ser um centro de influência. Por último, o testemunho autêntico. Esse corpo de membros do passado, que fez enorme diferença, eles tinham uma vida interna que se refletia externamente. Deus não nos chama apenas para crer, Deus nos chama também para viver o que nós acreditamos. E aqui eu vou dizer uma coisa: métodos, manuais, datas, eventos, estratégias têm o seu lugar, mas o maior argumento de Deus nessa terra é uma vida transformada. Isso não tem comparação. Capacitar, orientar, materiais, estratégias, planos, eventos e atividades têm o seu lugar, mas a nossa vida tem que ter em cada célula o DNA de uma vida transformada por Jesus Cristo. Porque o maior argumento do universo nessa terra é um troféu erguido pela cruz de Cristo, e esse troféu sou eu e esse troféu é você também. Falando nisso, a gente fica se perguntando, mas como é que a gente pode pregar, pastor, se a gente não tem tempo? Tem esse livro, e esse livro está sendo traduzido para o ano que vem, de Rex Edwards, que ele diz o seguinte: a doutrina do sacerdócio de todos os crentes indica que, para o cristão, o clímax é o que acontece no mundo durante a semana. O que acontece no sábado é só uma preparação para o seu ministério durante a semana. Se nós temos as baterias recarregadas, guardando o sábado de santificação, de descanso e de dia de bênçãos, o que eu devo fazer? Eu devo compartilhar isso durante a semana. Aí algumas pessoas dizem, mas espera aí, como é que eu vou compartilhar se eu não tenho tempo? E aqui eu entro em mais um tema. O tema é o seguinte: aonde é que nós vamos passar a maior parte do nosso tempo? Em nosso trabalho. Em nosso trabalho. Os adventistas, geralmente, eles têm sido conhecidos no trabalho por quantos itens? Por quantos itens? Por quantas razões nós temos sido conhecidos em nosso trabalho? Quantas? Quantas razões? Geralmente a razão é o quê? O sábado. E eu pergunto para vocês, será que nós temos algo para sermos reconhecidos mais do que o sábado? Sim ou não? Se nós temos que ser reconhecidos, o que seria? Tem muita gente que está doente hoje, que vive ou de ansiedade ou de estresse, mas nós estamos bem. Por quê? Porque nós aprendemos a descansar em Cristo. Isso tem que ser levado para o trabalho. Tem famílias hoje que estão se desintegrando, estão sendo destruídas. Casamentos que começam felizes, depois vem a tristeza da decepção, da desilusão, e estão sendo desfeitas. Apesar de tudo, das dificuldades que possam existir dentro do lar, nós temos um casamento, porque esse casamento foi feito com a presença de Cristo. E quem nos cerca no trabalho precisa reconhecer isso. Todo mundo está colocando aí a esperança no próximo governo, seja ele liberal, seja ele tradicional, seja ele conservador ou não. Nós colocamos nossa esperança em Cristo. Em Cristo acima de tudo. E é por isso que as nossas decepções não são tão sucessivas, ou não são sucessivas. E aí vem uma coisa: as pessoas precisam saber disso no nosso trabalho, porque é lá que nós vamos passar a maior parte da nossa vida. Gosto muito de Timothy Kelly, e ele diz uma coisa, no seu livro Como Integrar Fé e Trabalho: como Deus nos chama a expressar sentido e propósito por meio de nosso trabalho e carreira profissional. Quer dizer uma coisa, dos estudos bíblicos que esse campo deseja fazer, talvez muitos desses estudos estão lá no seu trabalho, ou na sua faculdade. Mais uma citação interessante, olha o que Ellen G. White diz: será que existe missão para médicos, advogados, fazendeiros e empresários? Olha o que ela diz: o médico cristão, o cristão individualmente, seja ele comerciante ou fazendeiro, ou profissional ou mecânico, todos repousam a responsabilidade. É nossa obra revelar aos homens o evangelho de sua salvação. Toda empresa que nos empenhamos, ela diz, deve ser meio. Tem advogado aqui?
A sua profissão é meio para pregar o evangelho. Tem médico aqui, sua profissão é meio para pregar o evangelho. Tem professor aqui, sua profissão é meio para pregar o evangelho. Tem empresário aqui, sua profissão é meio de pregar o evangelho. Deus não espera apenas os seus recursos de fidelidade, Deus espera o seu compromisso de vida. Aí você diz, mas eu posso comparar o que eu faço ao que um pastor faz? Ela diz que sim. Olha essa citação. Quando homens de negócios, fazendeiros, mecânicos, comerciantes e advogados tornam-se membros da igreja, passam a ser servos de Cristo, e embora seus talentos sejam inteiramente diversos, a responsabilidade que lhes cabe de promover a obra de Deus, mediante esforço pessoal e meios, não é inferior à do pastor. Amém, igreja? Não é inferior. Você sabe o que é que Lutero diz? Lutero dizia o seguinte: Deus chamou muitos pastores, mas Ele chamou pastores entre aqueles que já são ministros. Nós acreditamos no ministério de todos os crentes e acreditamos algo mais, irmãos. Essa obra, ela só será concluída quando todos nós demos as mãos. Todos nós demos as mãos. E eu queria concluir falando de duas coisas que me chamam a atenção. Primeira, é dessa mocinha aqui de Lima, Peru. Ela passa o ano inteiro, juntando o sol, que é a moeda que corresponde a R$1 no Peru, para comprar livros. E durante 365 dias do ano, ela entrega um livro para cada pessoa que ela encontra, que ela conhece. É o impacto de esperança dela, pessoal. E eu quero dizer para vocês que essa jovenzinha já levou muita gente para Jesus Cristo em 2017 e 2018. Compromisso dela. Mas eu quero concluir com a história que me chama muita atenção de uma mocinha que está no meu coração. Essa mocinha aqui, viu, do lado esquerdo, direito de vocês. É minha filha, Sofia. Você sabe quem está abraçando ela? A professora dela. Sabe como é o nome da professora dela? Professora Márcia. E você sabe que professor, quando fala, tem uma autoridade enorme, né? Você sabe o que uma vez eu estive discutindo com minha filha? Se tomate era fruto ou não. E eu tinha dúvidas. E ela disse o seguinte: papai, a professora Márcia disse que é fruta. Eu disse, mas eu não sabia, eu tenho dúvida. Não, mas a professora Márcia disse que é fruta. Você sabe que os professores têm uma autoridade tremenda, né? O que me chama a atenção nela não é a autoridade que ela tem com minha filha. A professora Márcia é da Igreja Central ali de Brasília, na escola. Ela recebe pai por pai na escola. Aos sábados, leva os filhos dos pais para casa. E eu quero dizer que um dia um pai chegou e perguntou: por que você chama tanto nossos filhos para sua casa? E ela disse: um dia você vai saber. A professora Márcia conseguiu dar estudos bíblicos para toda uma família de pai de alunos. E no ano passado, 4 pessoas foram batizadas pelo trabalho da Márcia, que é a professora, que é a missionária, que tem o coração na missão da igreja. Eu disse para vocês que a igreja pregava no passado porque tinha uma convicção. Qual era essa? Ele ressuscitou. Pergunta hoje: por que nós vamos sair daqui inflamados, desejosos de levar muita gente para Jesus? Por quê? Porque hoje o motivo é esse aí. Ele vai voltar. Ah, mas ele vai voltar mesmo. Daqui a pouco, amigos, esse céu vai ser rasgado pela glória de Deus. Os mortos em Cristo, como explosões atômicas, serão ressuscitados, independente do lugar de onde estão. Nós seremos transformados e passaremos por uma experiência que a pena nem a língua são capazes de descrever. Seremos transformados. Paulo diz que nós vamos subir e nos encontraremos com o Senhor. Depois ele diz: falem isso, porque essas palavras são fiéis e são também o quê? Verdadeiras.
quanto mais firme for a convicção da volta de Cristo, quanto mais a volta de Cristo arder dentro de você e de mim, a gente vai falar. A gente vai falar. Aí você pergunta, o que nós precisamos tanto, pastor, tanto? O que nós mais precisamos para a gente falar é da direção do Espírito Santo. E aqui eu concluo dizendo duas coisas, que talvez você não perceba. Eu falei que o Espírito Santo iria descer, Atos capítulo 1, verso 8, e seriam testemunhas. Pergunta, sabe quantos batismos há do Espírito Santo no livro de Atos? Sabe quantos batismos? Atos 2, batismo do Espírito Santo e pregação de Pedro. Atos capítulo número 10, Pedro vai pregar na casa de Cornélio, pregação e batismo do Espírito Santo. Depois você vai para o 8, batismo e pregação em Samaria. Quem é que vai para lá? Pedro e João. Depois, batismo em Atos capítulo 19, em Éfeso. Batismo e pregação. Nas 4 vezes que o Espírito Santo desce sobre o povo, a pregação do Evangelho. Que o Espírito Santo esteja sobre você e que a missão de Cristo arda em nosso coração. Porque daqui a pouco nós vamos encontrar, e Ele não quer encontrar a gente sozinho. Que multidões de pessoas estejam ao nosso lado, porque pregamos com os lábios, com a boca, com a convicção, mas acima de tudo pregamos com a vida. Deus abençoe vocês.